Olá! O vídeo de hoje vai contar a minha história e do Fofo. E como, depois de uma separação, eu ainda continuei acreditando no amor. E a história começa em fevereiro de 2010, no meio do Carnaval de Salvador, no trio do Chiclete com Banana. Um beijo pra Bel, né? Bel, nosso anjo, abençoou aí nosso... Beijo pra Bel. Abençoou aí o nosso romance. Vamos marcar Bel aí. É figura, né? Eu já tava com meu carnaval bem definido que eu ia passar em Florianópolis. E a minha irmã, do nada, num dia me liga e digo: "Vamos pro Carnaval de Salvador". Aí eu falei: "Ah, tudo bem de eu ir de vela?". Ela: "Não, vamos junto". E eu tava naquela fase solteira, querendo tipo assim, conhecer o mundo, né? Vamos. Nunca fui pro Carnaval de Salvador, nunca tive vontade, nunca foi uma curiosidade, já conhecia Salvador, mas o carnaval pela muvuca, por todas aquelas coisas que a gente vê na televisão, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta daquele trio elétrico. Mas fui, feliz da vida. Chegando lá, o primeiro dia, assim, foi incrível, assim, Salvador já me enlouqueceu com a música, com a energia das pessoas. Mas nesse primeiro dia, eu fui pro camarote e Paulinho não tava. Então fomos com os amigos, tal, curtimos a noite toda. E no outro dia, que era o Chiclete com Banana no trio, no chão, foi aí, ele tava nesse meio de nossos amigos, mas naquela muvuca de carnaval que tem uma galera, a gente nem foi se apresentar. Mas no meio do carnaval, do que estava acontecendo, eu me perdi da minha irmã, quer dizer, ela se perdeu da nossa turma. E Paulinho veio cuidar de mim. Eu digo cuidar porque ele veio do meu lado com medo de eu ser assaltada, alguma coisa, e ficou ali cuidando de mim. E nisso a gente acabou se apresentando no meio do trio, dançando, conversando. E aí, quando a gente parou na Praça Castro Alves, a gente reencontrou a minha irmã. E aí eu me lembro que eu ainda falei assim pra ela: "Ai, eu acho que esse menino tá dando em cima de mim, mas não vou beijar ninguém no Carnaval de Salvador". Aí ela olhou pra mim, tipo, muito assustada e falou: "Era só o que me faltava, a pessoa vir pro Carnaval de Salvador e não beijar ninguém". Aí eu peguei, não pensei muito assim, sabe? Falei: "Ah". E nisso se passaram 7 horas de trio e o beijo aconteceu. Na verdade, essa noite foram 3 beijos. E aí fui embora e no outro dia voltei para Curitiba e continuamos nos falando por mensagem, até que eu percebi que eu tinha deixado no hotel que eu tinha ficado uma sacola com alguns pertences meus. E aí pedi para ele me mandar pelo correio. E ok, ele foi buscar. Quando ele pegou a minha sacola, ele me liga e fala assim: deixa eu te perguntar uma coisa, eu posso te levar isso pessoalmente? Aí eu, ok, mas aí desliguei o telefone e falei, nunca que esse guri vai comprar uma passagem de Salvador para vir para Curitiba. Se passaram 2 semanas, estava ele aqui em Curitiba para vir passar um final de semana comigo. Foi um final de semana incrível, que a gente teve a certeza que a gente queria continuar ficando, né? Paulinho vivia falando em namorar e eu dizia assim pra ele: "Olha, eu não quero namorar. A, a gente tem uma diferença de idade de 7 anos, então isso pesava pra mim, pesava a questão de ter 2 filhas. Eu pensava assim: como é que a pessoa vai entender que eu não posso sair, que eu não posso ir pra balada, que eu não posso viajar toda hora, porque eu tinha, né, tenho 2 filhas e nessa época elas eram pequenas, então isso pesava muito para mim. E aí foi se passando o tempo, e ele vinha todo final de semana, gente, toda sexta-feira ele estava em Curitiba e segunda-feira ele ia embora. E aí quando eu percebi, eu já estava namorando, eu já não tinha mais para onde escapar, eu já estava apaixonada. Só que sempre teve muito aquela dúvida, sabe? Ai, como é que ele vai se adaptar? E nisso o Paulinho foi me mostrando o quanto era maduro, o quanto ele queria isso, o quanto ele estava preparado para isso e quanto ele estava muito ciente disso, sabe? Porque quando a gente foi falar sobre namorar, eu falei para ele: mas tem algumas regras". Aí ele falou: "Tá, quais regras?". Eu falei: "Ó, primeira, minhas filhas são em primeiro lugar. Segundo, meus pais. Terceiro, minha irmã, meu cunhado". Aí ele:
que mais? Eu falei, só isso. Ele, só isso, então tá tudo certo. Jeito baiano de ser de Paulo Carneiro, né, gente? Que é assim, essa calma em pessoa. Mas aí todo mundo sempre me pergunta assim, se eu não tive receio, né? Receio de começar de novo, de se relacionar, de casar. Porque todo mundo acha que fala tão mal de casamento, né, gente? Tipo, principalmente depois que as pessoas se separam, eu acho que tem uma desilusão muito grande. Eu me lembro que quando eu me separei, eu falei pra minha mãe assim: se mais alguma vez na vida eu falar em casamento, você enche uma piscina de água gelada e você me jogue lá, porque eu tô tendo um surto. Não é normal. Eu me lembro que quando eu decidi casar com o Paulinho, ela falou assim: é pra jogar na piscina ou não? Eu falei: não, tô bem ciente, tô bem. E eu que nunca, na minha vida, nunca, nem quando nova, nada, eu nunca tive vontade de casar. Casar sempre foi uma coisa que, quando eu vi, eu já estava envolvida e decidida a casar, mas nunca foi um sonho. E com o Paulinho, eu acho que quando é o segundo casamento, a idade, você também já tá mais madura, você sabe muito o que quer e o que você quer de quem esteja ao seu lado, né? Então eu sempre me senti muito segura com o Paulinho, eu sempre tive a certeza que era a pessoa que eu queria estar de mãos dadas, que eu queria trilhar um caminho, né? São 11 anos que a gente tá junto. Eu sempre digo que ele é meu equilíbrio, né? Porque eu sou agitada, eu sou irritada, eu quero tudo pra ontem. Paulo Carneiro é aquela pessoa calma, que pensa, que conversa sobre o assunto e que no outro dia ele decide. Eu já quero decidir no primeiro segundo. Então eu sempre falo assim que a gente vai absorvendo um pouco do que é o melhor no outro. Isso é um relacionamento, né? E a minha maior dúvida, que era na questão das minhas filhas, né? A questão das minhas filhas de ter alguém dentro de casa, de não sentirem que estavam tomando o lugar do pai, isso sempre foi uma preocupação para mim. Isso foi tão pelo jeito delas e pelo jeito do Paulinho, de nunca ser invasivo, de nunca passar do limite do que ele acha correto. Isso foi tão natural, a relação deles é tão bonita que cada vez mais eu tive certeza de que eu tava no caminho certo, que eu tava no relacionamento certo, né? Nada nessa vida é eterno e nem a gente acha que é eterno, mas eu posso dizer que nesses 11 anos eu só cheguei aqui e sempre falo isso pra ele, mais forte, mais feliz, porque eu tinha ele do meu lado. Então essa é uma história de amor de carnaval que dura 11 anos. Um beijo especial pro meu fofo que tá sempre do meu lado. E algumas dicas que eu posso dizer pra vocês que saíram, né, eu saí de um relacionamento de quase 15 anos. Então assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Esperem os seus momentos, né? Eu vejo que as pessoas às vezes ou pra dar o troco no outro, ou pra mostrar pro outro que já tem outra pessoa, elas vão atropelando elas mesmas. E eu sempre tive muito respeito comigo, né? Com o meu momento. Então, assim, eu sofri, eu chorei, eu fiquei depressiva, eu me permiti chorar, eu me permiti dizer para as pessoas que eu tava péssima. E aí, quando eu senti que esses caquinhos aí estavam se juntando e moldando uma nova Luciana, que fala o vídeo lá do recomeço, que também isso é um recomeço, mas é um recomeço emocional, de poder conseguir se envolver com outra pessoa, eu consegui me dar esse tempo. Então, se dê esse tempo, não vá na empolgação, seja cuidadosa com você, né? Para quem tem filhos, a gente tem que estar muito mais cuidadoso ainda, porque se a gente sofre, os filhos também sofrem. E chegar uma pessoa diferente, que às vezes tem outro estilo, às vezes a pessoa é mais invasiva, para os filhos não sentirem que aquela pessoa está tomando o espaço da mãe e da casa. Então eu sempre tive muita coerência nos passos que eu ia dar. E também eu tive muita sorte, eu acho que isso foi muita bênção também, de ter uma pessoa como o Paulinho que é muito cautelosa, muito cuidadosa. Então, assim, uns fatos
que eu lembro assim, penso, meu Deus, eu não teria paciência que Paulinho teve. Várias vezes, e a gente já noivo, tudo assim, a Luísa acordava de madrugada, ia pra minha cama e Paulinho saía e ia dormir no quarto dela pra ela dormir comigo. Então ele sempre teve esse olhar carinhoso, esse olhar de entendimento das minhas filhas, né? De como elas são em primeiro lugar. Então ele nunca competiu com esse primeiro lugar. Então assim, deixa a coisa fluir. Não fique afobada para ter um relacionamento, não fique afobada para ter alguém. Primeiro, assim, sabe aquela coisa assim, primeiro se ame, parece meio clichê, né? Mas eu acho que a gente precisa estar inteira. Quando a gente tá inteira, é mais fácil um relacionamento dar certo. Essas são as minhas dicas de hoje. Um beijo, boa quarta e recomece sempre, porque a vida é feita de recomeços.